500 anos depois da descoberta do Brasil, Pernambuco e todo o Nordeste vivem um surpreendente movimento de retorno ao judaísmo. Do litoral ao sertão, encontramos os Bnei Anusim, os cristãos novos, esses judeus forçados pela Inquisição a abandonar a sua fé, que mantiveram de alguma maneira uma conexão espiritual com sua origem. Nos primeiros 100 anos de colonização, Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com as Índias Orientais. Para cá, vinham em número maior cristãos novos, em busca de liberdade de trabalho. Entre os judeus sefadim, é muito forte a preservação da sua própria cultura, que durante muito tempo, se tem uma tradição não precisa de explicações. Ninguém explica uma tradição. Tradição você segue e pronto. Essa questão da genealogia, como ela foi se desenvolvendo muito, da mesma forma que os estudos demográficos também foram se desenvolvendo, à medida que é feito esse intercâmbio entre a demografia e a genealogia, a revisão da historiografia brasileira é contundente. O Nordeste é uma região habitada majoritariamente por pessoas descendentes dos cristãos novos portugueses. São abundantes os estudos sobre a nossa herança cristã nova, sobretudo a partir dos trabalhos pioneiros de Anita Nowinski, mas antes dela, vários autores apontaram para esta mesma realidade histórica, como Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, Câmara Cascudo. Falta uma prova definitiva. Temos a historiografia, a genealogia, a etnografia, mas falta uma prova definitiva, e essa prova definitiva, quem vai oferecer é a genética molecular. Vaione Adonai Eli Moshe Lemoda Beli Bnei Israel Ve'amareta Halehem Ve'atulahem Tetzititi Hakanak Betilite Helete Ve'haya Lahem Letetit. Só casava-se dentro da família. Isso foi o costume de quando eles chegaram aqui. Tinha que ser dos cordeiros dos judeus que vieram de Portugal. Se inventasse casar fora, os pais não aceitavam, botava de casa para fora e deserdava, era aquela confusão. À medida que a perseguição chegava, eles vinham adentrando para os sertões e fundando cidades. Moreno, depois vem ali Vitória, de Santo Antão, depois sobe a serra, vem Gravatá, Bezerros, Caruaru, Garanhuns e por aí afora, até chegar lá no interiorzão do Brasil. Os Bnei Anusim fizeram esse trabalho. Aí, para livrar-se também das perseguições, usávamos a quipá de couro. Aquele chapeuzinho de couro pequenininho que os cantores geralmente usam muito quando vão se apresentar aqui no Nordeste. Aquilo ali é uma tradição judaica. Quando o Eterno fizer retornar o seu povo do exílio, então Jacó exultará e Israel alegrar-se-á. Deito-me em paz e durmo tranquilo, pois só tu, ó Eterno, proteges o meu repouso. E essa é a nossa história, que nos cativou também e nos liga à nossa origem, sim, à nossa historicidade, né? Que faz pulsar cada vez mais no nosso coração, no nosso sangue, no nosso intelecto, por aquele que a gente está tão ligado e não se desliga. Mesmo as pessoas olhando para nós, dizendo, vocês não podem, não há, não é. Isso não bloqueia a gente. Isso não nos faz parar. Ao contrário, faz com que a gente cada vez mais se unifique.
se fortifique e cresça e busque mais. Uma tradição, quando ela vem sendo seguida sucessivamente nas gerações, principalmente em lugares mais isolados, ela não recebe elementos inovadores para modificá-las. Então elas persistem. E só que elas vão perdendo um pouco a característica essencial delas. Elas são explicadas mais como se fosse uma reserva na memória que as pessoas guardam. Elas cumprem, mas não sabem por que cumprem. Eu via meu pai fazer, meu avô fazia e eu faço também. Mas por que o senhor faz? Eu não sei, eu tenho medo de deixar de fazer. A água no Nordeste está pouca, difícil. Então, se nós damos as águas para os passarinhos e nós bebemos vinho, que é para nós cooperar com os passarinhos. Nós bebemos vinho e os passarinhos bebem água. É a bênção do vinho, tranquilo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pori hagafem Baruch atah Adonai. A lua é um símbolo judaico porque aparece e desaparece, né? Na nova ela aparece, vai crescendo, depois vem a minguante e aí some, passa aqueles dias escuros, mas na nova ela está de novo. O judeu é assim também, o judaísmo é assim também. Em muitas comunidades parece que acabou, mas ressuscita, surge novamente. Independente das origens genéticas ou da transmissão cultural que se perdeu com séculos de afastamento, o sentimento de fazer parte do povo judeu e o amor pelo judaísmo é a razão maior que faz com que os cristãos novos se transformem no que podemos chamar de judeus novos.